Graça e paz, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Hoje estamos aqui pela graça de Deus e vamos iniciar segunda pregação, ensinamento, claro, né, da palavra de Deus, entendimento da palavra de Deus. Doa quem doer. Hashtag o evangelho pregado como ele é, a idolatria. A idolatria dentro da casa de Deus e fora. Conforme os dois vídeos anteriores, um de introdução e o segundo foi falado sobre a prestação de culto, a veneração e a adoração às imagens, que também é idolatria, e que não havendo arrependimento desses pecados, não herdarão, as pessoas não herdarão o reino de Deus. E aqui para a igreja, em Efésios capítulo 5, depois nós vamos para Tessalonicenses, né? Capítulo 3, exatamente, e o versículo também, né, 5. Vamos lá, está escrito, vou dar um entendimento pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, de algumas palavras difíceis na Bíblia, na qual você também pode consultar no YouTube e saber o que significa, né? Vai dar vários exemplos, você escolhe um lá, que é o exemplo certo, além de todos também serem. Vamos lá, Efésios capítulo 5 e o versículo 5, está escrito da seguinte forma: louvado seja Deus. Aqui quem vos fala é o servo do Senhor, pastor Edivaldo Tenório, pastor Tenório. Vamos lá, Efésios 5, capítulo 5. Está escrito assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente é a pessoa que não tem controle daquilo que ela está fazendo, ou seja, do pecado que ela está praticando. O incontinente, ele em outras Bíblias está escrito como fornicador. O fornicador são duas pessoas, homem e mulher, que levam uma vida, né, uma vida juntos, e eles têm relações sexuais ilícitas, ou seja, eles não são casados. São pessoas que namoram ou são noivos e eles têm relações sexuais, eles entram na intimidade um com o outro, se entregam para o outro, entendeu? Deus trata elas como incontinentes, pessoas que não têm controle, né? Porque a relação sexual, ela só é permitida após o casamento, na lei de Deus. Então essas pessoas, não se arrependendo deste pecado, não herdará o reino de Deus. E para que essas pessoas fiquem livres dessa maldição, desse pecado, é preciso que elas se casem na lei de Deus. Então aí, elas se casando na lei de Deus, que é no cartório, essas pessoas estão livres dessa culpa. Vamos lá agora, incontinente. Isso ficou claro? Incontinente é o fornicador. São duas pessoas que mantêm relações sexuais, né, que não são casadas. Ponto final. Vamos lá. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra. O avarento é aquela pessoa que tem amor ao dinheiro, é aquela pessoa que ama o dinheiro, que no lugar de Deus, ao invés dela temer a Deus e servir a Deus, ela tem o dinheiro como Deus na vida dela, como tudo. Então essa pessoa, ela é uma pessoa avarenta. A mesma coisa é a pessoa incontinente, que ela não tem controle, ela continua no pecado, continua tendo relações sexuais com outro parceiro, que não é com outra parceira, o seu parceiro, homem e mulher, que não são casados. Essas pessoas colocam esse tipo de pecado acima de Deus. Então essas pessoas não têm Deus como salvador da vida delas, não tem Jesus como salvador da vida delas. É a pessoa incontinente, fornicadora, né? Aí aqui a Bíblia é clara, a palavra de Deus é clara, que essas pessoas também, elas são idólatras, porque elas vivem, né, em torno desse tipo de situação pecaminosa, e não se curvam diante de Deus e não se arrependeram dos seus pecados, como único e verdadeiro, né, não aceitaram Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador da vida delas. Agora, conforme está escrito, eu vou ler mais uma vez rapidamente, no Efésios capítulo 5 e o versículo 5. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, né, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, não serão salvos se não se arrependerem. Impuro é a pessoa pecaminosa também. Ela está englobada em tudo que é espécie, em tudo que é tipo de pecado, e que não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, não conhece a palavra de Deus, se conhece um pouco superficial, e não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, não se arrependeu dos seus pecados e não foi batizada. Isso aí é para todos aqueles que foi mencionado agora nessa palavra. Agora vamos lá para Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 5, que está escrito assim: o apóstolo Paulo envia nas cartas às igrejas,
e falando com a igreja. Aí o apóstolo Paulo fala da seguinte forma: foi por isso que, já não me sendo possível, né, porque ele estava em cadeias, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, falando para a igreja, temendo que o tentador é o diabo, o príncipe desse século, que é Satanás, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, né? Mais uma vez eu vou falar em Tessalonicenses capítulo 3 e o versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse, ou seja, vos tentasse, né? E se tornasse inútil o nosso labor. O nosso labor é o trabalho no Evangelho. Nosso labor, essa palavra labor, ela está relacionada a trabalho. Aí Paulo está relatando do trabalho deles no Evangelho, através de Jesus Cristo, no discipulado e ensinamento, em toda a sua luta para guiar um povo para a salvação eterna. Então Paulo envia o seu discípulo Timóteo para saber se o povo ainda permanece na fé pura, na fé que não se corrompeu com todos os pecados nos quais outrora o povo de Tessalonicense, né, e todo o povo de Efésio estavam lá praticando na casa de Deus, servindo a fé verdadeira, seguindo o evangelho verdadeiro, puro, genuíno, na graça de Deus através do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando aí acerca, né, disso aí. Ele envia o seu discípulo Timóteo para saber. E lá está falando que ele tem boas notícias, que as pessoas, elas continuam permanecendo, né, no evangelho puro, servindo o Senhor, né, obedecendo a palavra de Deus, conforme o apóstolo Paulo ensinou, né? Então aí vocês tiraram a dúvida aí, porque o idólatra não é só aquele que presta culto e reverencia e praticam rituais religiosos, né, em frente de uma imagem, de um ídolo, que é o ídolo vem de idolatria, de um ídolo, né, de casa ou até no templo quando eles entram, seja qualquer tipo de ídolo, de pessoas conhecidas ou não, seja qualquer imagem formada e manipulada por pessoas religiosas conhecidas ou não. Deus proibiu, é pecado, é idolatria, e Deus não perdoa esse tipo de pecados, não havendo o arrependimento. Havendo o arrependimento, aí os olhos da pessoa se abrem, a pessoa sai da cegueira espiritual. Essas pessoas estão cegas pelo poder do diabo transfigurado de Deus. Então essas pessoas, não havendo arrependimento, jamais herdarão a vida eterna. Por isso que tem que chegar a verdade, o evangelho para elas, o verdadeiro evangelho, para que elas venham cair na real, né, e a cegueira espiritual caia por terra. Então essas pessoas que prestam culto, servem, prestam culto, reverenciam, tocam, né, se fazem movimentos, né, esses movimentos aqui em frente de uma imagem, qualquer um templo pagão, essas pessoas não conhecem Deus, acham que conhecem Deus, mas não conhecem Deus. Então essas pessoas são idólatras, está aqui na Bíblia, é proibido, né, que reverenciam e prestam culto a qualquer tipo de imagem de deuses pagãos, conhecido ou não, de imagem de animais, ou animais que voam, animais celestiais, né, de anjo, de querubim ou serafim. O pecado está aí, em colocar essas coisas no lugar de Deus, ao invés de servir a Deus. E Deus não aceita que a mistura de servir Deus e servir essas coisas junto. E a pessoa que lá que é incontinente é a pessoa fornicadora, a pessoa impura, a pessoa impura é a pessoa pecaminosa. São pessoas que não conhecem Deus, pessoas religiosas e que não servem a Deus. Então essas pessoas, elas precisam alcançar a verdade. Essas pessoas não alcançando a verdade, não servindo o Deus vivo, essas pessoas não herdarão a vida eterna, conforme está escrito lá no livro de Efésios capítulo 5. Amém, amados? Esse é o terceiro vídeo, né? A idolatria, o evangelho pregado como ele é, a idolatria. Aqui quem vos fala é o servo do Senhor, pastor Tenório. Deus o abençoe a todos, fiquem na paz de nosso Senhor e eterno Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Deus abençoa, em nome de Jesus. Amém.